Olá, meu nome é Waylon, profissional de tecnologia, e hoje vamos à implementação de um algoritmo genético. Mas, afinal, o que é algoritmo genético? Nada mais é do que a implementação de um algoritmo onde você vai utilizar das leis de Darwin, que é a lei da evolução natural, onde você vai selecionar aqueles indivíduos mais adaptados, e de como fazer, que é a ideia de Mendel, onde você vai utilizar das teorias genéticas para fazer os cruzamentos dessa população para verificar quais são os indivíduos mais adaptados. E neste projeto, a gente vai usar a analogia aqui de como eu faria para selecionar um conjunto de alunos onde eles seriam contemplados com bolsas. Mas no universo de alunos do Enem, onde você tem milhões e milhões de alunos realizando a prova, como é que eu iria selecionar os 100 indivíduos mais adaptados para ganhar essa bolsa? Com isso, a gente não vai fazer uma análise somente na questão de nota, porque aí poderia estar causando um viés de pegar aqueles alunos de uma determinada região específica, do sul, sudeste, onde teriam alunos somente de escola particular, que consequentemente conseguem as maiores notas, e esse algoritmo ele tenta diluir essas questões, no quais eu vou colocar pesos relacionados a questão de nota, raça, para tentar fazer com que estes alunos tenham uma condição mais uniforme e não somente de um critério. Então, o que é que a gente vai utilizar como parâmetro nesse nosso projeto? Eu vou pegar os alunos em relação à nota, em relação à raça, à renda e também a distribuição em todo o Brasil. Então, quanto mais diversificado for essas categorias, mais adaptado será a questão desse grupo de 100 alunos que irá ganhar essa bolsa representando essas características, certo? Então, para eu fazer essa implementação, primeiramente, eu vou ter que fazer um ETL dos dados, eu vou fazer a extração, vou carregar e vou exportar esses dados para eu poder implementar o meu algoritmo genético, para depois eu finalizar aqui na fase onde eu vou mostrar quem são esses alunos e percorrer como é que foi feita a escolha para que esses indivíduos conseguissem ser contemplados com essa bolsa. Então, para iniciar, eu vou fazer essa parte da extração, eu vou fazer uma leitura otimizada desse processo, eu não vou pegar a base toda, simplesmente jogar lá, eu já vou trabalhar com os critérios de que eu vou colocar como peso, no caso, a nota, a escolaridade e outros critérios sociais. E isso faz eu economizar tempo no algoritmo e também na parte da extração. Eu vou tratar a questão de nulos, de quem não realizou a prova. Com isso, eu já vou enxugar bastante a questão das quantidades de pessoas aptas a fazer essa prova. Isso também agiliza a questão do algoritmo. E para questões didáticas aqui, eu vou utilizar uma amostra reduzida para que esse algoritmo ele seja implementado num tempo hábil. Então, eu vou fazendo uma análise representativa aqui de uma amostra de 10 mil candidatos, tá bem? Para a gente poder conseguir rodar esse algoritmo em um dia, a gente poder botar aqui para rodar nesse nosso projeto. Então, para a gente implementar esse algoritmo, a gente fez toda a parte da extração, e aqui é o coração do nosso projeto, onde a gente vai elaborar o algoritmo com essas características, no quais o meu cromossomo vai ser a minha lista de indivíduos onde eu vou ter esses grupos de bolsistas, no caso, esses 100 bolsistas. E o meu fitness, que vai ser a adaptação, vai ser a questão dos pesos das minhas notas. Então, eu defini aqui os pesos, de acordo com o que era determinado no projeto, a questão do fitness, onde eu tinha que ter uma avaliação quantitativa em relação à diversidade, à nota e à questão regional, tudo com seus pesos pré-definidos. E aqui eu vou ter o operador genético, que seria a questão da variabilidade desta população. Porque para eu gerar uma adaptação, nas leis mendelianas, nas leis darwinianas, eu tenho que ter a questão do ambiente, qual é o ambiente que esse indivíduo vai ter, a característica, se ele vai ser predominante ou não,
e a questão de como esta variação ela irá acontecer. Para eu implementar esse algoritmo genético, eu tenho que levar o seguinte as considerações das operações genéticas. No caso, seria o crossover, onde eu vou ter a mudança dentro da própria população. Então, eu vou ter uma variação dentro da própria população. E eu vou ter também a questão da mutação. Essa mutação, ela acontece ao acaso. É quando você joga uma característica totalmente diferente naquele grupo de indivíduos e vai testar se aquela variação que foi ao acaso, ela teve algum benefício ou não em relação ao fitness, que é a adaptação. Porque nem todo cruzamento e nem toda mutação ela é benéfica. Ela depende do meio, do contexto onde a adaptação vai acontecer. Então, esse algoritmo, ele faz justamente essa simulação, certo? Então, eu vou implementar aqui esse meu algoritmo, primeiro definindo as configurações que foi colocado nas regras do jogo aqui do meu projeto, que era uma população de 100, certo? De 100 indivíduos que vão ser contemplados nas minhas bolsas. O tamanho dessa população inicial é 20, certo? Tendo a questão também de fazer isso 100 vezes. Então, eu vou ter essa tentativa de variação durante 100 gerações. Então, eu vou repetir um grupo de 20 com 100 indivíduos em cada grupo e eu vou testar nesses grupos a relação da adaptação dentro do contexto que eu vou gerar em relação à minha mutação e o meu crossover. Então, eu vou ter essas variações dentro desses grupos. E aí, eu vou testar para ver quem é o grupo mais adaptado e vou gerar justamente uma lista de 100 contemplados em relação às minhas bolsas. Depois que eu definir essas informações, eu vou implementar meu algoritmo, onde eu vou calcular a questão dos meus fitness em relação aos cromossomos, a performance dele dentro de cada grupo, e em seguida, que eu defini a questão da mutação, eu vou gerar um gráfico aqui utilizando o Matplotlib para saber como foi a evolução deste algoritmo dentro do meu torneio de adaptação. E vou também gerar um CSV onde ele vai gravar a lista desses meus bolsistas, certo? Então, a interface que eu utilizei para vocês verem essa questão na prática foi o Streamlit, onde a gente vai conseguir fazer uma interaçãozinha um pouquinho melhor para você ver isso, como é que fica na prática. E aí eu implementei também a questão do Streamlit e eu tive a questão de como esse algoritmo ele contempla esses 100 bolsistas de uma forma mais uniforme dentro da minha população. Então, está aqui a plataforma. Aqui, as considerações iniciais, que foi dita lá no nosso projeto. Eu vou aqui gerar a minha variação. Aqui ele está fazendo todos aqueles testes. Então, aqui eu consigo perceber como foi a evolução do fitness. De acordo com as minhas variações, ele conseguia utilizar uma adaptação cada vez maior, até que ele conseguiu estabilizar. Então, ele foi fazendo essas mutações, foi gerando inicialmente. Ele começou aqui no 0 e foi dando e aumentando a questão da adaptação do score, certo? É que ele me deu um score de quanto é que ele ficou aqui ó, na última fase. E como era limitado somente em 100 gerações, aqui ele parou. Mas se a gente continuasse, ele ia gerando cada vez mais adaptações, certo? Aqui você já vê que a partir do 80, ele já entrou num nível de estabilização, entendeu? E aqui a gente consegue ver nossa lista dos 100 candidatos. Então, aqui a gente gerou, daquela amostra que a gente pegou, a gente consegue emitir aqui a lista dos 100 contemplados. Você vê a questão da variabilidade aqui, ó, dos locais, em relação à nota, em relação à raça. Você vê que está uma coisa bem heterogênea. Então, aqui você consegue modificar a questão dos parâmetros, dos pesos, onde você vai definir qual é a porcentagem de cada um para eu encontrar esses 100 possíveis alunos para gerar a minha bolsa de estudos. Então, essa foi a implementação do nosso algoritmo genético. Vocês viram que é uma implementação que utiliza conhecimentos de outra área,
e a gente trouxe aqui para o mundo da computação como forma de exemplo para poder implementar isso de uma maneira prática. Eu fico por aqui e até mais.